A maior pergunta que você precisa se fazer como tradutor é: como esse personagem fala? Eu acho que um grande exemplo que eu posso usar como para isso foi justamente numa produção que eu fiz junto com o Sérgio, né, que eu fazia a tradução, ele fazia a direção, que é DuckTales. Até hoje é uma das séries mais queridas pra mim. Eu tenho os bonequinhos numa estantezinha do meu lado. Eu geralmente tento comprar um item de assim nossa, esse desenho foi um dos assim, muito legal, foi um dos cristais mais ignorados da vida, porque eu nunca vi um desenho tão bem desenvolvido em termos de profundidade de personagens, humor. Foi pra um lado completamente diferente do que vinha sempre a história deles, né? Foi muito modernizado. E assim, só de olhar eu já começo a lembrar de piadas de um e de outro. Eu adorava o Capitão Boeing também, era muito legal. Olha eu aí, ó. E a gente estava, inclusive, falando sobre um trauma, né, de tradução. Mas uma coisa do DuckTales, assim, que eu acho que é muito clássico os 3 irmãos, cada um tem uma personalidade completamente diferente. O Guinho, ele é um escoteiro, ele é um nerd, ele é certinho. O Luizinho, ele é um malandro. E o Zezinho, ele é o herói, ele é o que tem a esperança e tal. Então, assim, os 3 já não vão falar iguais. E aí, quando você coloca do lado deles um senhor de 100 e poucos anos, porque isso é uma coisa que a gente descobre na série, que é o tio Patinhas. E aí você coloca o Capitão Boeing, que é tipo, bobão, não sei o que, assim. E aí você coloca a Patrícia, que é aquela coisa durinha, foi criada basicamente por uma espiã. Assim, é muito incrível como cada personagem fala. E você não pode traduzir da mesma maneira. Eles não têm a mesma voz, eles não têm o mesmo vocabulário, porque eles vieram de origens e personalidades diferentes. Então você começa a ter que desenvolver um glossário, um grande glossário mental. Não só os glossários da série. Se você é tradutor, pelo amor de Deus, o glossário pode ser seu grande ajudante, especialmente pra desenho que é cheio de bordão. Porque, real, assim, tem série que eu insiro 5, 6, 7, 10 termos em um episódio, porque são esse tipo de série. Né? E aí você vai vendo que cada um tem uma voz. E aí a gente tava falando sobre trauma disso, gente, pelo amor de Deus. A gente isso é na muito tradução, bom. a gente nem sempre tem o carinho e o amor do cliente original de recebermos um script final, que a gente chama de as recorded, seria mais ou menos isso. As recorded, na verdade, é no final da dublagem, mas é tipo um script final. Vamos colocar assim. Que é o script que é exatamente o que foi gravado pelos voice actors, que é o que foi colocado em animação, ou então, quando se trata de uma série live action, né, de uma série de pessoas gravadas e tal, é exatamente o que foi gravado, editado, isso daqui foi transcrito para um script. Porque é isso, né? O script, na verdade, que a gente recebe original é uma grande transcrição. Uma transcrição, tanto que quando tá mal transcrito é ótimo, que eles começam a trocar personagem. E às vezes a gente trabalha com production script, que é o script de produção. Isso é basicamente o roteiro que os atores vão receber para fazer ou a voz original para o desenho, ou então o roteiro que os atores vão receber para gravar as cenas. Que vai mudar. Quando se trata de desenho, como eu tava falando com você, muda, mas não muda tanto, porque o desenho tem as duas coisas. Caro e tem tanto trabalho dos voice actors quanto dos animadores. Então, aquele roteiro, ele tem que ser mais ou menos seguido. Não tem como fugir muito daquilo. Na live action, não. Na live action é caco em cima de caco, então muda tudo. E aí vieram alguns... Eu recebi alguns dos episódios vieram em script de produção. E aí tinham cenas que não tinham em script de... Pato Donald. Aquela voz que todo mundo entende facilmente qualquer muito coisa, fácil. Né? E assim, eu vou dizer que você traz muita dicção para o Pato Donald, tá? Dá pra entender o que você dubla. O original, ele é basicamente um barulho. Ele é tipo a professora do Charlie Brown. Tipo... É isso. E aí você ouve 20 vezes pra ouvir o que ele falou. E no script de produção, muitas vezes, não tinha o que ele falava, porque ele deixava livre pro voice actor lá falar como ele quisesse. Então só tinha... Quack, quack. Fala, qualquer coisa assim. E aí ele falava qualquer coisa. Sim. E aí vai lá. Isso Caramba, aí você teve que então pegar desse script que não dizia o que era na verdade, e aí... Totalmente de ouvido. Nossa, você se lembra daquela cena, daquela música? Porque uma das coisas que a gente faz como tradutor é pegar, às vezes a gente traduz também partes do material para serem produzidos como legenda. Às vezes a gente preenche um documento como legenda e às vezes o estúdio mesmo pega esse texto do script da tradução e puxa para um arquivo de legenda. E aí teve um filme que eu fiz que era um filme musical que tinham várias canções, era um filme country.
Então, é aquele inglês texano, enrolar. Exatamente. E eu me lembro, até hoje eu tenho essa cena gravada na minha mente. Era uma van virando uma esquina em uma grande estrada. Porque tinha uma frase nessa cena que era ininteligível. Que a gente não entendia de jeito nenhum. Eu acho que eu ouvi pelo menos 20 vezes. E conseguiu? Eu colocava em câmera, eu diminuía a velocidade pra ver se eu conseguia aumentar a clareza daquilo. E eu ficava tipo, Sérgio, pelo amor de Deus, o que ele tá cantando? Ele falou, não sei. Aí voltava, Sérgio, o que não sei. Peraí, aumenta. Aí ele colocava o volume no máximo, aí diminuía um pouco a velocidade. E aí essa cena ficou gravada, que era justamente da van virando. Era uma van virando uma esquina de uma estrada. E não tinha nada a ver com a música era não, outra coisa, mas é só porque eu voltei cena... tantas vezes nessa cena pra conseguir gravar, pra conseguir tirar a tradução. Então, assim, a gente como tradutor, a gente se enfrenta. Já traduzi vários, teste, por exemplo, é um material clássico pra dublador, né? Você, na verdade, é um conglomerado de cenas, né? Você vai fazer ali uma seleção de 4, 5 cenas, 6 cenas, dependendo. Uma só, se for às vezes, se for uma cena maiorzinha, então alguns trechos pra você conseguir captar a personalidade daquele personagem, ou então pegar pontos diferentes de emoção daquele personagem e tal. Nem sempre vem material de script pra gente, pra fazer o teste. Ó, tipo, chegaram esses testes, a gente recebe diferenciado por isso, um estúdio que é responsável, ele paga diferenciado por isso, porque isso dá muito mais trabalho. Eu faço esse parêntese do estúdio responsável, porque a gente sabe que nem todos praticam de uma forma honesta. Mas dentro de um espaço responsável, você vai receber a mais porque você está simplesmente gastando o ouvido e gastando o cérebro para traduzir de ouvido. Porque, dependendo da série, eu imagino se vem um trecho de teste para esse filme agora do Inisherin, eu esqueci o nome do coisa, é um do Colin Farrell, que está indicado a tudo quanto é prêmio, que são The Banshees of Inisherin. Eu imagino o desespero que seria se tivesse uma cena de teste sem script, porque são dois homens na Irlanda em 1926 falando com um sotaque absolutamente diferente do que a gente está acostumado a entender. Já é uma piada na própria Inglaterra, isso, no próprio antigo Reino Unido, que é você colocar um irlandês falando e ninguém entende o que ele está falando. Isso eles usam muito, né? Isso acontece. Como uma piada. E isso acontece, assim, são desafios que a gente encontra na tradução. Caraca, que loucura. Você que imagina que a vida de um tradutor é fácil. Cara, cada dia que eu converso com tradutores, eu falo assim, Jesus, como pode? É muito louco. Porque isso tudo ainda tem um pequeno detalhe, que isso tudo é pra ontem. Né? E tem uma coisa também, tipo, o que a gente está passando pelo espaço e tal, é a nossa visão sobre a tradução. Sim. Porque cada tradutor vai desenvolver um método diferente de trabalhar, vai ter gente que prefere trabalhar pelo script, tem gente que prefere trabalhar pelo vídeo, e usar o vídeo e o script só se precisar, mas a pessoa seguia basicamente pelo vídeo. Então, assim, não existe uma forma correta, existe uma forma que você vai se adaptar melhor, que vai funcionar melhor para você. E isso é importante a pessoa que estiver querendo começar a traduzir também perceber. Como que ela funciona melhor? Tipo, a gente funciona mais ou menos da mesma forma. A gente recebe o material... Se é script de produção, a gente já sabe que o script vai ser só uma bengala. Mas esquecendo, tipo, como se fosse uma situação normal. O script é certinho. A gente recebe material, a gente assiste o vídeo primeiro para entender a produção, do que se trata e tal. Aí depois a gente faz a tradução só usando o script. Sem olhar pro vídeo, só pelo script e tal, a gente já entendeu, já sabe o que está acontecendo em cada cena. Se tiver alguma dúvida, a gente abre rapidinho, beleza. Depois que a gente traduziu, aí a gente abre o vídeo e aí começa a conferir, às vezes dublando junto, falando junto, vendo o que cabe, o que não tá cabendo, o que tá... E aí vai consertando todas as coisas. A gente colocou um você e era vocês, nessa hora a gente percebe, já muda ali. Nossa, isso acontece muito. Se você não tá vendo... Então, por isso que é importante você assistir antes de você traduzir, pelo menos pra gente, na nossa metodologia, porque existem muitas palavras no vocabulário do inglês que se referem a múltiplas coisas. Exato.